E diz assim o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, ou nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou me tranquilizam, dependendo da sua versão. E preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua santa palavra, e te pedimos, Senhor, Pai, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, em ti, entender, Pai, de forma muito profunda a relação que o Senhor tem conosco desde a fundação do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, quando Davi, nesse cenário aqui de Salmo 23, ele vai estar falando aqui: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Davi é que foi um camarada que, desde quando o problema da vida de Davi começou quando ele foi ungido para ser rei. Ali começou o problema da vida de Davi. Então, irmão, cuidado quando você pede unção. Unção é perigosa, ela te traz muito problema. E ele fala: o Senhor é o meu pastor. Queridos, Davi foi um homem que ele foi perseguido ali, mesmo ele servindo a casa de Saul, ele foi perseguido por Saul e tantas outras guerras que Davi enfrentou. E alguns historiadores falam que nesse cenário aqui, Davi estava acuado por um exército inimigo. E Davi, ele vai estar colocando aqui como Deus, ele é relacional, e como Davi entendia quando ele fala: olha, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabe uma interpretação um tanto equivocada nossa para esse texto, quando nós olhamos aqui, nada me faltará. Uma boa parte de nós, em algum momento da vida, você sabe o que a gente entende? Que nada vai nos faltar terrenamente. Mas não é isso que o texto está dizendo. Por que nós não temos falta de nada? Simplesmente, irmãos, porque Deus é o nosso pastor. Ele é o nosso Pai. Não está ligado a sermos bem-sucedidos nessa vida. Se for, não tem nada, não tem problema. Mas esse texto está ligado. Não temos falta de nada, porque temos o nosso Pai, nosso Deus, como nosso pastor. E Davi, ele entendia isso muito bem. E às vezes nós não entendemos, diante da grandeza de Deus, que Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus próximo. Quantas orações que nós fazemos para o Senhor, e às vezes a gente pensa: será que Deus está ouvindo mesmo a minha oração? Você já pensou isso? Ou só eu que de vez em quando penso? Porque nós olhamos só para a grandeza, mas nós esquecemos do que Deus, ele fez durante toda a história. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, de que Deus, ele é um Pai relacional e pessoal. Ele chega lá no início, em Gênesis, ele vai lá, faz um homem à sua imagem e semelhança, e orienta a Adão e Eva que não poderia fazer: vocês não vão tocar nessa árvore. Aí o que acontece? O homem, na sua desobediência, ele vai lá e toca. O Senhor deixou de corrigir? Não. Ele foi lá e falou para Adão: vai agora trabalhar, suar para comer. Falou para Eva: você vai sentir dor para dar luz. Mas no final de tudo, poucas vezes nós reparamos o que ele fez em Gênesis 3:21 ou 3:20. Ele fez roupas de pele e foi lá e vestiu Adão e Eva. Adão e Eva foi lá, pegaram, se esconderam da face de Deus, e eles colocaram roupa de figueira. Aí o Senhor falou: não, eu vou tirar
essa meia culpa que vocês fizeram aqui, eu vou vestir vocês. E ali embora, Deus corrigiu. Deus falou para eles: a partir de tal atitude, vocês vão arcar com essas consequências. Mas Deus, ele foi lá e vestiu a criação que ele mesmo fez. Irmãos, quer revelação maior do que isso, do envolvimento de Deus com o Pai, a partir desse versículo da criação? Aí nós vamos correndo, e lá para frente teve uma situação que aconteceu em Jeremias, e mais uma vez Deus, ele vai lá e fala para o povo a seguinte coisa: olha, o meu povo cometeu 2 delitos. Eles se afastaram de mim, e o outro, eles cavaram cisternas furadas, cisternas que não retêm água. Mas olha a fala que está lá: o meu povo. Ou seja, ele se referindo: olha, eles fizeram tudo isso, pecaram contra mim, mas eles são o meu povo. Deus nunca desqualificou, mesmo com o pecado, mesmo com as nossas transgressões, ele nunca desqualificou o povo dele. E às vezes, irmão, nós temos essa dificuldade de olhar para um Deus relacional. Muitas vezes nós nos debatemos das nossas aflições do dia a dia, e no verso 2 deixa bem claro aqui para a gente quem é que nos conduz a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Olha o que ele vai dizer no verso 2 aqui, ó: ele me fez repousar em pastos verdejantes. Quem é que fez, irmão? Quem é que nos conduz? É o Senhor. E nos leva a águas de descanso, às águas tranquilas. A ovelha, ela é um animal que ela não consegue sobreviver, aqui no contexto histórico, né? Do deserto, dos perigos, ela não consegue sobreviver sem a ajuda do pastor. Precisa do pastor estar conduzindo, estar orientando, para que a ovelha ela não saia do meio do rebanho. E aquele trabalho naquela época era muito comum. E por isso que Davi usa aqui no Salmo 23, ele usa essa linguagem, porque isso era comum sobre o que ele estava fazendo, nos tempos que ele vivia. E quando nós olhamos aqui que o Senhor, ele nos faz repousar em pastos verdejantes, queridos, o papel principal de nós como copastores de Cristo é conduzir e trazer alimento para o rebanho, é proteger o rebanho de Cristo e deixar bem claro, sermos representantes de Deus é uma coisa, mas nós não somos substitutos de Deus. Ele é que é o Pai, e o Filho sempre apontou para o Pai. Nós precisamos ter esse entendimento. Queridos, muitas vezes nós temos orado, nós temos levado questões diante do Senhor, e nós não conseguimos ter essa confiança que Davi teve. E olha que eu vou te falar, o que não faltou foi embate para Davi. Você já parou para pensar, o homem não tem uma guerra, cercado, e ele fala: cara, o Senhor é que me faz, me conduz para baixo do verdejante, que leva para as águas tranquilas. A ovelha, ela é um animal tão sensível que às vezes ela se assusta com a própria imagem dela. Quando você para ler um pouco sobre o perfil, né, das ovelhas, às vezes elas se assustam com a própria imagem delas. Por isso, tanto cuidado. Muitas vezes, o que acontecia? O pastor precisava ungir a ovelha para que não posasse mosca e colocasse parasitas nela, para que ela não sofresse dano na saúde dela. E Davi, ele vem descrevendo todo esse contexto aqui, irmãos. E o interessante, quando nós falamos de um pai, um Deus relacional, olha o que Salmos 25 vai estar dizendo no verso 8: o Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus
mandamentos. Aqui tem uma condição: todos aqueles que andam debaixo do pastoreio do Senhor precisa estar submetido a isso daqui, olha, guardar a aliança. E nós temos um conceito, às vezes, muito raso do que é aliança. Quando nós falamos sobre aliança, nós só olhamos a parte boa. Você quer ver a parte mais feliz da vida de um casal? Uma das partes mais felizes, né? Para mim tem duas, que é o dia do casamento e o dia quando o casal ele gera um filho. São dois momentos muito especiais na vida do casal. Só que é o seguinte, nós estamos desfrutando aqui da parte boa da aliança. Aí a questão é, e quando a coisa começa a virar? Quando começa o atrito? Aí é que de verdade nós vamos começar a viver a aliança do casamento. Você sabe por quê? Quando nós casamos, o nosso sogro e a nossa sogra, anotem isso quem não casou, eles não vão falar para vocês quem de fato é a pessoa que você está casando. Minha sogra me enganou. Eu descobri isso só quando eu casei, mas deu certo. Então, o que acontece? A aliança verdadeira, ela precisa ter deleite na parte boa, ela precisa ter deleite na parte boa, quando está tudo bem, mas a verdadeira aliança, ela precisa suportar o dia mau. Porque se a aliança ela não suportar o dia mau, queridos, nós não temos aliança. Nós temos qualquer outra coisa, mas nós não temos uma aliança profunda. E Deus, como Pai, Ele tem um compromisso tão profundo com a gente, que lá na frente, Ele envia a Jesus, o primogênito, para nos conectar novamente a Ele. Ou seja, ao longo de toda a história, nós vamos ver Deus exercendo o papel dele de pai e de pastor. E muitas vezes, na realidade, quem faz o papel ao contrário, engraçado é que assim, na vida real, é igual mesmo assim na questão espiritual, né? Os pais cuidam dos filhos, mas quem é que faz o papel de fazer besteira e se afastar dos pais? São os filhos na vida natural, né? Os filhos vão lá e às vezes querem se afastar porque acham que amadureceram aquela coisa toda. E na vida de Deus com o seu povo não é diferente. Deus dava graça para o povo, Deus alimentou o povo, Deus tirou o povo do domínio de escravidão, e o povo estava toda hora se afastando de Deus. O povo toda hora queria idolatrar alguma coisa, o povo toda hora queria tomar um outro caminho, o povo toda hora queria reclamar, murmurar. Em determinado momento, Deus, com a mão poderosa, ele tirou o povo do Egito. O povo estava no deserto reclamando que estava com saudade do Egito. Aí Deus ele vai lá e fala uma coisa pesada para Moisés. Deus fala: Moisés, fala para esse povo. Aí Deus Ciro ali, fala para esse povo que amanhã eles vão ter o que eles estão pedindo, mas a parte pesada. Deus fala: olha, não foi as orações que chegou até ele. Ele fala assim para Moisés: ó, a murmuração desse povo chegou até mim. Irmãos, eu não quero perder nada porque minha murmuração chegou. Eu prefiro ficar com raiva e sem porque ele me mostra de algo que a minha murmuração chegou. Tem gente murmura ou não murmura? Murmura muito, irmãos, e muito. E dentro disso tudo, quando a gente seguindo aqui, nós vamos ver aqui no versículo, no verso, né, Salmo verso, no versículo, diz assim: renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Irmãos, esse renovar de forças, aonde nós estamos buscando satisfações nesse mundo, aonde nós estamos buscando viver cercado dos prazeres desse mundo, ninguém é capaz de trazer esse refrigério para a gente, se não for o Senhor, por meio do seu Santo Espírito. Você já parou para pensar quantas pessoas em nossos dias têm a família, têm emprego, tem casa, tem carro, todo que uma pessoa trabalha comum para fazer nada de errado com isso.
você para conversar, elas falam assim: poxa, eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Você sabe o que é isso? É o Senhor gerando fome e mostrando para elas: ó, nada disso daqui vai satisfazer você. Eu vou te satisfazer plenamente. Agora, nada disso aqui da terra vai te satisfazer. E não há problema em ter. O problema é amar o que tem. Nós precisamos amar o Senhor. O que a gente tem, vai. Uma hora tem, uma hora não tem. Agora, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Nós precisamos caminhar dentro desse entendimento. E depois vai estar dizendo aqui, olha, é que Ele refrigera a nossa alma e nos conduz à vereda da justiça. Nós precisamos ter um anseio para colaborar, para cooperar com Deus. Por quê? Ele vai refrigerar a alma de quem o busca. Ele vai guiar por um caminho reto aqueles que o buscam. E às vezes você sabe o que nós fazemos nas nossas orações? Com a vida toda bagunçada: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. E tipo assim, a gente vira as costas. Assim, o problema não é nosso, não, o problema é de Deus. Eu entrego tudo em tuas mãos e viro as costas e vai viver aquilo. Sinto muito de falar, você vai continuar com o problema. Porque o problema quem resolve é quem arruma. Então, irmãos, esse anseio de buscar a presença do Senhor, esse anseio de ter a nossa vida voltada para as coisas de Deus, isso precisa partir de cada um de nós. Deus, Ele não vai atuar, Ele não vai pegar e vai arrombar portas que nós não vamos abrir. Deus, Ele não é um abusador. Ele é um Pai, e como Pai, Ele nos dá escolhas. Tem a Santa Palavra, tem o Espírito Santo. Agora, nós temos a escolha. Agora, qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é: vive independente, toma as escolhas que quer, faz o que quer e no final quer recorrer ao Pai. Não, está errado. Está errado. E eu passei muitos dissabores na minha vida, pasme, não foi falta de conselho do meu pai. Os maiores dissabores que eu passei na minha vida, eu sabia que eu ia passar, mas eu tive uma decisão teimosa de fazer o que não era para fazer. E é assim que a gente age, irmãos. E está errado. Está errado. Nós precisamos cooperar com o que o Senhor está fazendo. E se nós falamos que amamos o Senhor, Ele, como pastor, ele precisa ter o governo sobre a nossa vida. Como que o Senhor, Ele é o nosso supremo pastor e Ele não tem sim domínio sobre a nossa vida? Aí nós falamos assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Nós dizemos isso. A vida é minha, não. Nós, irmãos, nós não temos liberdade para fazer o que nós queremos. E eu estou falando isso para você, não é a partir da gente aqui falar para vocês, quem está aqui ministrando ou pregando, dizer assim: você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não é a partir de nenhum de nós que está aqui pregando, mas é a partir da nossa consciência de que nós temos um supremo pastor que deu a vida do nosso irmão mais velho por nós, e por isso nós submetemos a nossa vida ao governo de Cristo. Davi, ele foi um homem que ele fez coisas terríveis na vida dele, mas ele tinha uma característica assim, muito boa: ele não perdia tempo dando desculpa para o pecado. Você sabe o que ele fazia? Eu peguei. Você chega lá na Natan, quando vai confrontar ele no pecado com Betseba, aí Natan vai lá e faz uma como é que é o nome que se fala aí? Ô, mas como é que fala, rapaz? Vocês são professores aí? Metáfora, vocês vão entender. Aí ele vai lá e fala para Davi: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e tal. Aí você sabe o que o rei fez? O rei falou: tal pessoa é miserável, que não sei o quê. Aí Natan: então, Davi, é você. E aí? Pô, irmãos, é pesado. Davi, ele confrontou, Natan confrontou Davi, e Davi se indignou com ele mesmo, quando ele parou e teve a consciência da condição dele de pecado. Davi, ele errou, ele pecou, mas ele não perdia tempo dando desculpa no pecado. Ele corria para o lugar de arrependimento. E o lugar de arrependimento, irmão, você sabe o que é? É um lugar que nós podemos errar em um ponto,
Mas o lugar de arrependimento é um lugar que nós não vamos mais voltar a cair naquele ponto, porque nós decidimos mudar de direção. E a gente precisa parar para pensar: quantas vezes nós estamos desenvolvendo só remorso daquilo que fazemos de errado? Porque o arrependimento, ele fala de mudança de atitude, ele fala de uma mudança total. E muitas vezes nós choramos hoje pelo pecado que cometemos, mas amanhã continuamos fazendo a mesma coisa de novo. E isso é terrível. Eu conversava com um irmão essa semana e eu dizia para ele a seguinte coisa: eu falava, olha, orienta tal pessoa a não cear, em nome de Jesus. E fala para ela que nós estamos guardando o coração dela, porque ela está ceando sem discernir o corpo, e ela está ceando para a própria condenação. Você já parou para pensar quando Paulo fala que tem muitos doentes e muitos que até morreram no nosso meio, porque vive a vida de qualquer maneira? Irmãos, a coisa é séria. Vamos lá, seguindo aqui. E essa parte aqui, o verso 4, isso impacta muito a nossa vida do dia a dia. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte. Irmãos, esse vale da sombra da morte aqui, para Davi, eram os inimigos, eram as guerras que ele passou, as aflições. Esse vale da sombra da morte aqui, contextualizando para os nossos dias, isso pode ser muitas coisas que podem acontecer: problemas pessoais, doenças, enfermidades, muitas coisas. Mas ele fala, ele vai dando continuidade, ele fala: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o problema não é passar pela turbulência, o problema é passar pela turbulência sem a consciência de que Deus está conosco. Porque quando nós passamos pela turbulência e não temos a consciência de que Deus está presente conosco, nós abraçamos o desespero. Por quê? Qual é o motivo por abraçarmos o desespero? É porque nós entendemos na nossa mente que nós estamos sozinhos. Verdade ou não? Aí a gente sai fazendo qualquer coisa, sai atirando para qualquer lado. E ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele vai continuando aqui, ele fala: tua vara e o teu cajado me consolam, ou me tranquilizam. Irmãos, aqui, a vara e o cajado, ele tem dois aspectos aqui. Um é de proteção e o outro é de correção. Você sabe por quê? Nós estamos muito dispostos à proteção do Senhor, mas nós não estamos tão dispostos à correção do Senhor. A gente vive um tempo onde a exortação não é vista como expressão de amor. Nós vivemos num tempo que, se você exorta mediante a sã doutrina um irmão, ele não entende que aquilo ali que você está fazendo é uma expressão do amor de Deus para que ele não caia em precipícios. E uma das funções do cajado era o que? Quando a ovelha passava por locais difíceis no meio do deserto, e a ovelha caía e fugia do braço da mão ali do pastor, ele usava o cajado ali como uma ferramenta protetora para resgatar a ovelha novamente. E muitas vezes esse resgate, quando a gente estamos quebrado, a gente aceita, mas a correção é tão importante quanto a proteção, que a correção ela vai evitar. Você sabe o que é que nós viemos cair tantas vezes? A correção ela gera isso. Nós precisamos caminhar tendo esse entendimento. E dentro disso, irmãos, dentro da sua vara e o seu cajado me tranquilizam e me consolam. Uma pergunta: como descansar mesmo no meio da pressão que nós vivemos? Irmãos, a gente vive uma geração assim, terrivelmente doente, emocionalmente, psicologicamente. E isso é doença aqui da gente. Como descansar no meio da pressão que nós vivemos? Sabe como? Na fala é fácil, tá? Na prática para a gente é difícil, mas nós precisamos praticar.
é nós entendermos que somente em Cristo vai haver descanso. Você acha que Deus ele enviou a Cristo, o Verbo se fez carne, e tem alguma coisa de mérito nosso nisso? Não. Na verdade ali, Jesus ele estabeleceu uma ponte que estava quebrada e rompida. E isso tudo por amor do Pai. Ele vai lá, se submete, estabelece a nossa vida novamente com Deus. Gente, mas o tempo inteiro a gente está quebrando a ponte. O tempo inteiro nós estamos lá, botando dinamite, quebrando a ponte novamente. O tempo inteiro a gente quer costurar o véu que foi rasgado. Querido, só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E às vezes nós queremos fazer isso em pessoas, nós queremos idolatrar pessoas como mediadores. Isso está errado. Eu costumo dizer, quando eu estou conversando com os irmãos, que é o seguinte: na condição de aconselhamento pastoral, o pastor ele não pode chegar na casa de ninguém e falar o que a pessoa tem que fazer. O nosso papel não pode atravessar essa linha, porque isso é uma linha de abuso. O nosso papel é mostrar, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Eu te aconselho, à luz da palavra, você fazer isso, isso e isso. Agora, a decisão é da pessoa, não é do pastor. Você já pensou se o pastor fosse ter que estar ordenando a casa de cada um? Dá ruim, não. Que a gente tem que ordenar a nossa também. E não vai achando que, tipo assim, resolver um problema todos resolvidos. Não. Resolver um tem 10 na fila para você resolver. Então nós precisamos ter essa consciência coletiva. Deus ele foi na criação. E ele foi lá e estabeleceu um padrão para Adão e Eva. Cara, você não pode comer dessa árvore do jardim. Comeu, arque com a consequência. E às vezes a gente quer romantizar o evangelho. Hoje nós pregamos o evangelho para crente, para converter crente. E a gente também não isso. Seguindo aqui, preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Vocês só me atendem na hora que eu estou sem telefone aqui, sem relógio. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. Esse verso aqui também é muito mal interpretado. Às vezes nós usamos isso aqui, você sabe para quê? Com âmbito de vingança. Com âmbito de vingança. Aí a gente vai falar, mas essa pessoa me pisou, me espisou. Aí a gente pega o verso aqui: Senhor, prepara para mim uma mesa diante do meu inimigo, não sei o quê. E a gente vingativo quer ver o outro lá na sarjeta. Muitas vezes nós interpretamos esse texto errado. Não é isso, não. Não é isso. Qual é o certo, Maicon? Aqui, quando Davi, nesse contexto, ele fala: prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Ele está num contexto aqui, onde o tempo inteiro ele estava guerreando. E eu vou falar para você, eu até anotei aqui os nossos inimigos. Aonde que está aqui, meu Deus? Eu escrevo hebraico, tá, irmão? Eu anotei aqui. Quem escreve hebraico, grego, aramaico é difícil. Ó, mas eu anotei, eu lembro aqui, eu anotei aqui, verso, que o nosso inimigo é, eu não estou achando aqui, mas eu lembro, ó, é o mundo, a carne e o diabo. Não é o nosso irmão que a gente quer ver nessa vida. Eu lembrei porque eu li, agora está aqui, eu entendido aqui, agora que eu achei. Ó, os nossos inimigos são o mundo, a carne e o diabo, que estão sempre buscando uma oportunidade para nos derrotar. Então, irmãos, não olhe para esse verso e cante sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Se você fizer isso, assim, você está errado. Você errou 2 vezes, interpretou o texto errado e foi cantar e interpretou a vitória tem sabor de mel. Você errou 2 vezes. Tá vendo aí, ó, dando heresia. Vamos lá. E ele fala uma coisa assim:
muito boa. Olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, nós não devemos buscar seguidor no Instagram. Nós temos 2 grandes seguidores: bondade e misericórdia do Senhor. E a Bíblia afirma: certamente me seguirão. Bondade e misericórdia. Nós precisamos estar atentos, porque o tempo inteiro nós estamos em ambientes, até da igreja mesmo, ambientes de trabalho, ambientes da faculdade, ambientes da família. A gente está buscando ser aceito pelos outros. E muitas vezes, você sabe o que acontece? Essa busca por aceitação, a gente negligencia a própria palavra de Deus. E aí, como é que faz? Vocês estão vendo que a todo momento, tanto no texto de Gênesis que eu falei de Adão e Eva, quanto lá no texto de Jeremias, nós que nos afastamos de Deus. E depois nós queremos usar ele somente como item, somente como utensílio. E no final, onde dá tudo errado, nós queremos que, não, agora meu Deus e Pai vai me socorrer. Mas você andou no caminho tortuoso, então arruma teu negócio. Arruma a coisa. Então, irmão, bondade e misericórdia, isso é garantia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesse cenário aqui, eles tinham lá, durante um período, tinha a tenda onde ficava a Arca da Aliança, né? E depois eles fizeram o templo. E nos nossos dias, nós temos a habitação do Espírito Santo dentro de nós. E assim, é notório quando a gente faz alguma coisa assim, que está errado. Ontem, assim, eu falei um negócio que eu sabia que estava errado. Eu peguei, voltando do trabalho, quando eu cheguei no meio da Avenida Brasil, teve um arrastão. Aí, quando eu peguei e vi os camaradas lá algemados no chão, eu falei, rapaz, não é uma coisa boa se alguém passasse em cima. Aí eu falei isso para a menina, assim, mas a menina estava dentro do carro, queria sair correndo. Aí eu falei, não sai do carro, desliga tudo aqui, a gente faz de maluco aqui, não tem ninguém dentro do carro. Está tudo apagado, tudo fechado. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, irmãos, assim, literalmente, quando eu falo bondade e misericórdia. Porque uma hora nós fomos alcançados, e somos alcançados diariamente. E a gente olha, eu não estou falando, eu não estou defendendo o camarada lá e tirar nada de ninguém não. Mas a questão é, quando a gente tem o ímpeto de querer ver o mal da pessoa, está errado, irmão. O nosso ímpeto tem que ser, cara, ainda bem que aconteceu que a polícia prendeu, que poderia acontecer algo pior. Talvez essa pessoa agora, ela vai refletir e vai mudar de vida. Nós precisamos pensar dessa forma. Aí, quando a gente tem um tipo de postura dessa, a gente se arrepende logo. Bom, quem tem um espírito, né? Tem gente que quer ver a mesma coisa acontecer. E nós precisamos, irmão, ter um olhar de misericórdia. Porque se nós não tivermos um olhar de misericórdia, nós não somos bons. Mas Jesus, ele veio e ele foi obediente até a morte de cruz para nós também que somos ruins. E às vezes, como cristão, nós queremos achar que estamos num lugar privilegiado e que somos melhores do que os outros, e não somos. O valor da nossa vida para Deus, o valor da vida de um para Deus, é o mesmo valor de vida, foi o mesmo sangue que foi derramado na cruz. É uma vida. E às vezes nós queremos, irmãos, para a gente já ir fechando aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem como nós sustentarmos uma vida de igreja orgânica domingo e terça. Quando a gente fala sobre uma vida comunitária, nós estamos falando, você sabe do quê? Um ser guardião do coração do outro, um apacentar o outro. O governo da igreja, o presbitério da igreja vai entrar em questões mais profundas, mas o corpo precisa ter esse entrosamento.
E a todo momento, você sabe o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte: você pega um irmão, fala assim, não, mas eu não gosto de fulano, de ciclano, de bertano. Aí você sabe o que a gente precisa fazer? Aí a gente precisa pegar na mão de um que não gosta do outro, pegar do outro que tem ranço do outro também, e a gente tem que pegar de fazer isso aqui, ó. Então, vamos tentar ligar esses dois fios aqui, vamos passar uma fita isolante para não dar choque. O nosso papel precisa ser esse. Irmãos, nós precisamos ser apaziguadores. Se nós não formos apaziguadores, como é que vai ser? A gente vai estar tacando lenha na fogueira? Então, irmãos, entenda, o nosso Deus, ele é relacional. E para a gente fechando aqui, ó, a relação do pastor com as ovelhas de Cristo precisa ser de cuidado, orientação e proteção. Cuidado, orientação e proteção. E qual é o papel da igreja? É corresponder com o que é correto diante das Escrituras. É só isso, irmão. E a gente dificulta o negócio todo. A gente faz tudo, parece que o nosso relógio ele gosta de rodar anti-horário. Aí quando está tudo errado, aí a gente quer que Deus coloque o nosso relógio novamente para rodar no sentido correto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não tem prazer, de verdade, no nosso sofrimento. Não tem. Mas muitas vezes, nós que buscamos entrar em lugares de sofrimento que não deveríamos. Nós que carregamos fardos que não devemos mais estar carregando. Irmãos, é Bíblia. O Senhor, em determinado momento, ele fala: olha, vinde a mim. Vinde a quem? Vinde a Ele, vai a Ele. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é uma outra afirmação. Aí nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, e nós buscamos auxílio. Nós buscamos auxílio para o shopping fazer compra. Nós buscamos auxílio ir para a festa. Nós buscamos auxílio ir para a praia, ir para a piscina e fazer churrasco, para querer resolver uma coisa que somente Cristo pode resolver. E ele é bem categórico. Ele fala: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Irmãos, esse é o pastoreio do nosso Senhor. Simples, prático e objetivo. E às vezes a gente fica se perdendo em vãs filosofias, querendo assim ter grandes revelações. E o Senhor é tão simples naquilo que Ele faz, é tão prático naquilo que Ele faz. O nosso papel, na verdade, é pegar o que nós nos alimentamos das Escrituras e pedir graça do Senhor, pedir para que o Espírito Santo nos ajude a transformar isso para a vida prática do dia a dia. Somente isso, e nós vamos conseguir ter uma vida alinhada com a vontade do Senhor. Amém?